Podemos, Matuque? Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos no ar com mais um programa Educação em Debate, uma parceria entre o Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e a Rádio Fiscar. Nós estamos no ar todas as quartas-feiras, às 11 horas, e reprisamos aos sábados no mesmo horário. Eu sou Andréia Moruzzi e estou aqui para apresentar o programa junto com o Marcos. Bom, o nosso assunto de hoje vai discutir um pouco sobre questões de acessibilidade, inclusão, diversidade e educação com pessoas portadoras de deficiência. A nossa convidada de hoje é a professora Rosimeire Orlando. E bom dia, professora. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes também. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Para nós é muito especial trazê-la no nosso programa. Não tivemos ainda um debate sobre esse assunto. Então, queria começar perguntando para você do que se trata o curso de Educação Especial, né? Que é o curso que nós temos aqui na UFSCar, que você atua. Em que contexto que ele foi criado? Você podia nos dizer? Sim. Andréia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Bem, o nosso curso, né, o curso de licenciatura em Educação Especial aqui na UFSCar, ele se deu de acordo com as diretrizes do governo, né, do programa Reúne, e de acordo com uma resolução do Consul em 2008. O objetivo do curso de licenciatura em Educação Especial é formar professores com competências, tanto técnicas quanto políticas e éticas, para o ensino, né, de alunos público-alvo da educação especial. Então, quem é esse aluno, né, quem é esse público-alvo da educação especial? São os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, ou TEA, e altas habilidades e superdotação. Né? Então, o nosso curso ele vai formar o aluno para estar atuando especificamente com esse público. E o curso, né, ele é pautado nos princípios contidos nas atuais políticas de inclusão escolar na perspectiva inclusiva. E além do curso da UFSCar, há outros cursos que tratam especificamente da educação de pessoas com deficiência, professora? Bom, atualmente, né, nós temos cursos de especialização, né, que são oferecidos por diversas instituições, né, educacionais, e em termos de curso de licenciatura, de bacharelado, em cursos de formação universitária. No Brasil, nós temos apenas a UFSCar, com esse curso de licenciatura em Educação Especial, e também a Universidade Federal de Santa Maria. São dois cursos. E depois mais cursos de especialização? São de especialização. Mais de pós mesmo, né? Isso. A Educação Especial tem pós-graduação? Sim, nós temos aqui na UFSCar, né, já um programa de pós-graduação em Educação Especial que conta com mais de 40 anos na universidade, né, é o único no Brasil no nível de formação, né, de pós-graduação, e ele tem toda uma tradição e uma história na universidade, na formação de pessoas para a área da educação especial no nível de mestrado e doutorado. E também é voltado para esse público que você comentou. Sim. Bem interessante. É o público-alvo da educação especial. E, professora Meire, quais são os desafios na formação para atuar com pessoas com deficiência? Bem, Marcos, eu acho que são muitos, né? Mas eu penso que a gente podia estar pontuando 2 desafios centrais aqui. O primeiro que eu coloco é a questão da formação nas licenciaturas como um todo, né, que a importância da formação inicial, né, tá contemplando conteúdos tanto teóricos quanto práticos específicos, né, voltado para esse público específico da educação especial, ou seja, uma formação que se volte, né, que seja embasada na educação especial na perspectiva inclusiva. E um outro ponto também que é a questão da formação específica do educador especial, né, do professor especialista. Então, a importância de termos mais cursos, né, que contemplem essa formação mais generalista, né, do professor especialista no âmbito da licenciatura e de profissionais para atuar na educação especial. Pensando um pouquinho nessas 2 frentes de formação inicial, tanto do professor da licenciatura quanto do professor especialista, educador especial, eu penso que a gente possa colocar um desafio importante, né, que é a questão de uma nova formação. Né, da gente pensar uma nova formação para essa nova realidade que se põe agora. Então, são novas formas, tanto de ver como de tratar e de conceber a deficiência.
principalmente no sentido da gente olhar, enquanto professores, né, para as pessoas com deficiência, enquanto sujeitos que têm capacidades de desenvolvimento. Então, eu penso que quando a gente fala em formação de professores, esses são desafios centrais. Né? E quando fala na formação tanto do licenciando, do professor da licenciatura quanto do educador especial, eu acho que tem uma mudança muito importante na questão da cultura da escola, de se entender essa mudança. Por que eu digo isso? Porque a gente pensa na importância da formação de parcerias entre o professor de sala comum e o educador especial, que é o que a gente chama de ensino colaborativo. Né? Tanto o professor de sala comum quanto de classe especial, eles vão estar atuando, né, de forma colaborativa. Então, acho que são desafios importantes para a gente vencer. Aí. Ou seja, tem que desconstruir uma série de preconceitos, né, em relação às pessoas com deficiência, e trabalhar isso na formação de professores também, porque é com essas pessoas que eles vão trabalhar, Sim, né? sem dúvida, né? Preconceitos, estereótipos, né? Discriminação. Então, a gente tem hoje a construção, né, de um novo paradigma. Né? Essas pessoas, né, com deficiência, elas estão na sociedade, sempre estiveram, mas em muitos momentos excluídas, principalmente do processo de escolarização. Sim. E hoje a gente tem uma legislação que avança, de certa forma, e que coloca, né, o direito dessas pessoas à escolarização, principalmente, né, no ensino comum. E a UFSCar, assim como universidade, ela tem recebido demandas da escola para uma formação continuada dos professores para lidar com isso? Sim, em termos de licenciatura, né, do curso em Educação Especial, nós temos, por exemplo, a CIEP, né, que recebem os professores da rede e que a gente vai trabalhando essas temáticas, né, justamente tentando contribuir para a formação deles. E para a prática pedagógica em sala de aula, né? Essa pergunta aí em relação à formação de professores nos cabe muito diretamente, né? Porque nós, enfim, eu dou aula no curso de pedagogia, o Marcos é aluno do curso de pedagogia, e aí nos vem muito a questão, né, de que será que o curso de pedagogia, né, prepara os professores para lidar com pessoas com deficiência? O que você acha sobre isso? Eu penso que os estudos têm apontado que os cursos de pedagogia, principalmente depois da extinção das habilitações em educação especial, na sua maioria contemplam uma disciplina só. Né? Então, os alunos da pedagogia, eles têm uma disciplina que vai tratar um pouquinho da questão dos fundamentos e da política da educação especial. E eu penso que o pedagogo ele tem um papel central e muito importante nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência no ensino comum. E talvez o desafio aqui seja da gente mesmo repensar essa formação, né? Pensando também na participação e na parceria do pedagogo com o educador especial nessa proposta de ensino colaborativo, né, em que o professor da sala comum e o educador especial eles vão trabalhar colaborativamente e não mais de uma forma isolada como acontecia quando tínhamos a classe especial. Né, o educador especial, por exemplo, quando faz o atendimento educacional especializado, né, na sala de recursos multifuncionais, ele vai também trabalhar com o professor da sala comum numa perspectiva inclusiva. Ele não trabalha mais num momento separado, em sala separada. Ele faz um atendimento educacional especializado e ele deve acontecer no contraturno do aluno. No período de aula, o professor de sala comum e o educador especial trabalham em parceria, de forma colaborativa, numa perspectiva inclusiva, olhando para a sala de aula como um todo. Entendi. Não mais excluindo esse aluno desse processo. Perfeito. Professora, eu queria um esclarecimento, né? Na minha época de formação, isso em 90 e tralalá, o termo mais correto que a gente recebeu, né, na nossa formação, foi falar de formação para professores de pessoas com necessidades especiais, né? Esse era o termo mais usual e mais comum, isso eu tô falando lá na década de 90, né? E aqui na nossa entrevista, aqui nessa nossa conversa, a gente está usando mais o termo pessoas com deficiência, né? O que aconteceu aí? Há um termo mais adequado? Pessoas com deficiência é mais correto? Houve alguma solicitação, né? Algum movimento político e social que mudou um pouco essas nomenclaturas? Você pode esclarecer para a gente? Sim, acho muito importante a sua colocação, Andréia.
Porque a questão de usar ou não termos técnicos corretamente não é uma mera questão de semântica ou sem importância, né? A terminologia correta, ela é essencialmente importante quando a gente aborda principalmente assuntos que são tratados tradicionalmente, né, eivados de preconceitos, de estigmas e de estereótipos, como no caso das pessoas com deficiência. Então, se a gente buscar na história, se a gente buscar na própria política, né, educacional brasileira, nós vamos encontrar diversas nomenclaturas. Né, o portador de deficiência, o excepcional e outros tantos, né? Então, todos esses termos, eles são carregados, sim, né, de discriminação, de preconceito e estereótipos. No que se refere ao termo necessidades educacionais especiais, esse termo a gente entende que ele abarca uma população bem maior do que a atendida pela educação especial, como eu disse lá no início da fala, né, que são as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Pensando no termo necessidades educacionais especiais, por exemplo, uma gestante, em algum momento da vida dela, ela pode ter, né, durante a gestação, uma necessidade especial. Né? Então, ela pode, por exemplo, precisar de um elevador ou fazer uso de uma rampa. Sim. Então, naquele determinado período da vida, ela tem uma necessidade especial. Certo. Né? Ou um idoso, né, se a gente for pensar. Então, esse termo necessidade educacional, na verdade, necessidade especial, né? A gente entende que em algum momento da vida todas as pessoas podem ter, né, alguma necessidade especial. No que se refere ao termo necessidade educacional especial, a Declaração de Salamanca, ela traz com mais propriedade esse termo, né? E ao se referir às crianças, ela abarca um público também maior. Então, o que ela considera a criança com necessidade educacional especial? São as crianças com deficiência e superdotadas, mas também crianças de rua, as crianças que trabalham, as crianças de origem remota, ou de uma população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças também de grupos marginalizados. Então, nesse contexto, o termo necessidade educacional especial se refere a esse grupo mais amplo. Em termos de Brasil, a nossa legislação atual traz como um termo correto pessoas com deficiência. E foi um termo que foi sugerido pelo coletivo das pessoas com deficiência. Então, é um termo que eles se sentem mais contemplados. Né? Isso. E se a gente for pensar, é mesmo. Né? Porque a pessoa vem antes da deficiência. Sim. Né? Então, a deficiência é uma condição delas, mas elas são pessoas como todos nós. Mas se usa ainda, por exemplo, falar em pessoas excepcionais? O correto não é usar esse termo. Né? Mas há instituições que carregam esse nome, que ainda eu acho que a sociedade como um todo ainda carrega, né? Esse termo. Eu acho que não podemos descolar tudo isso da história. Né? A gente tem toda uma história, um período muito longo em que essas pessoas foram excluídas e marginalizadas, consideradas incapacitadas para se desenvolver, como no nosso exemplo aqui na nossa fala, dentro de uma escola comum. Né? Então, a gente tem toda uma história de muito tempo que carrega, né, toda essa questão aí do preconceito, de estereótipo e de estigma dessas pessoas. Então, é muito comum ainda a gente ouvir pessoas utilizando esses termos. Você acha que, por exemplo, a criação de instituições específicas, como existiu, né? Ainda existe, né? Para cuidar de pessoas, para tratar de pessoas ou trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, ainda existe, correto? Sim, as instituições especializadas ainda existem. Elas trabalham... Historicamente, isso acaba ajudando para construir uma série de estigmas também, né? Porque antes essas pessoas não eram incorporadas na escola, elas ficavam só nessas instituições. E agora, com a inclusão delas na escola, essas instituições acabam trabalhando mais em parceria, né? Isso. Então, um dos objetivos seria a instituição também trabalhar o atendimento educacional especializado, né? Contribuir no contraturno para estar atendendo essas crianças. A PAI, por exemplo. Isso, mas a prioridade seria, né? A nossa legislação, ela traz a questão do preferencialmente, essas crianças precisam estar na escola comum, né? E elas têm o direito ao apoio especializado, ao atendimento educacional especializado. Perfeito. Muito interessante. Isso me faz lembrar aquela frase que eu ouvi essa semana passada, que é nada de nós sem nós, né? Que era o movimento.
Isso, eu acho que essa frase ela é importante, né? Porque ela traz as pessoas com deficiência para esse movimento social, né? Para essa história e dá voz a eles. Sim. Né? É como um reconhecimento, né? São eles que precisam falar sobre eles. E, professora, próxima questão. Quais são os desafios para a inclusão das pessoas com deficiências na educação básica e no ensino superior? Bom, Marcos, eu penso que os desafios são muitos, né? Em termos de Brasil, a gente tem um certo avanço, né, na garantia do acesso dessas pessoas com deficiência à escolarização no ensino comum. E eu penso que um desafio importante a partir daí é tanto no âmbito da educação básica quanto do ensino superior, diz respeito ao que eu vou dizer da política em ação. Né? Embora a gente tenha uma legislação que garanta o acesso, a gente sabe que ainda tem uma porcentagem alta de pessoas com deficiência fora da escola. Mas das que estão na escola, eu penso que um desafio agora, né, nesses níveis de ensino, seja a questão da permanência e a garantia da apropriação devida dos conteúdos acadêmicos. Né? E isso tudo penso que passe também pela gestão e pela questão da convivência nesses ambientes. Né? Então, só destacando mais um pouco, com essa garantia de acesso, né, a gente tem uma garantia de acesso, é direito das pessoas com deficiência o acesso, né, à escolarização, mas a gente ainda tem no Brasil um contingente alto de pessoas com deficiência que estão fora da escola. Só um exemplo, né, no âmbito do ensino superior, de acordo com os indicadores sociais do último censo de 2010, de um total de matrícula de mais de 8 milhões de pessoas no ensino superior, nós temos matrícula de 37 mil pessoas com deficiência. Isso não chega nem a 0,5% da população com deficiência no ensino superior. Então, o desafio é muito grande, tanto no acesso quanto na permanência. Embora a gente tenha o acesso garantido, ainda tem muitas pessoas com deficiência fora do processo de escolarização. E dos que têm tido esse acesso, o desafio agora é a questão da permanência deles nesses níveis de ensino. É interessante pensar, porque existe também uma forma de atendimento que diz respeito à própria classe social, né? Se você tem um grupo de pessoas com deficiência e que tem condições de ter um atendimento, um acompanhamento especializado, porque ele paga por esse atendimento, essa criança se desenvolve e acaba chegando a uma universidade, né? E se você tem uma criança que não tem, pela política pública, a garantia desse atendimento especializado, ela sofre uma série de obstáculos aí ao longo do seu percurso escolar, né? Então, depende muito também... Ela tem que vencer mais obstáculos, né? Para além do que ela já encontra. Sim. E a educação básica recebe atualmente profissionais da educação especial para atuar conjuntamente com os profissionais das redes na inclusão de pessoas com deficiência. Como estão hoje as ações políticas para ampliar a inclusão das pessoas com deficiência na educação básica? Bem, Marco, em termos de política pública, né, de política educacional, o Brasil ele é signatário da Declaração de Salamanca, né, que foi uma declaração que teve uma repercussão e uma adesão no âmbito mundial. O Brasil ele assina e ele é signatário, e a partir do momento que ele assina, né, a gente tem então uma série de normativas em que o Brasil assume esse compromisso, né, da inclusão das pessoas com deficiência no ensino comum. Ou seja, as crianças, jovens e adultos com deficiência, né, o público-alvo da educação especial, devem preferencialmente estar matriculados no ensino comum. É lá no ensino comum que deve acontecer a sua escolarização. E como eu disse, né, o aluno tem direito ao atendimento educacional especializado e esse atendimento deve acontecer nas salas de recursos multifuncionais no contraturno. Né? Então, o aluno não sai mais, né, do período de aula, né, de dentro da sala de aula para receber esse atendimento. Esse atendimento acontece em outro período. E quem oferece esse atendimento é o educador especial, né, o professor especialista. E daí a gente vê a importância, né, das parcerias entre o educador especial e, por exemplo, o pedagogo. Né? A importância de se desenvolver um trabalho colaborativo. Mais uma dúvida, professora, desculpa, eu sei que você está no seu raciocínio aí, mas me surgiu uma dúvida no meio da sua fala. Se eu sou professora e trabalho na rede de educação básica e eu tenho crianças com deficiência,
Da onde vem ali o dever e o direito de cada um? Sou eu, professora, que aciono um profissional especializado? É a escola que tem que acionar? É A família. o município? É a família? Da onde vem aí o dever e o direito de cada um, sabe? Como é que essa professora, na sala de aula, com uma criança com deficiência, age no sentido de ter essa colaboração e esse auxílio do profissional especializado? Eu penso que o dever primeiro é do Estado. Uhum. Né? A gente tem uma política em que ela garante o direito dessa criança de ter o atendimento educacional especializado. Então, nós temos algumas escolas que dispõem, né, da sala de recursos multifuncionais com esse profissional. Então, são nessas escolas que deve se buscar esse apoio. Entendi. Então, a família que tem uma criança com deficiência, ela deve procurar essas escolas que têm a sala de recursos, Na verdade, isso? assim, a proposta é o quê? Que a criança esteja matriculada dentro de uma escola e essa escola tenha uma sala de recursos multifuncionais. Então, se eu E tenho é uma lá escola que ela sem a sala... recebe o atendimento, né? A gente tem um levantamento aí que indica que existem muitas crianças ainda sem esse apoio. Né? Por isso que eu falo assim, eu acho que a participação primeira e mais importante é do Estado. Né? No sentido de investir para que essa política dê certo. Mas E aí esse atendimento aconteça. cabe à escola também dizer, olha, nós temos aqui Sim. crianças com deficiência que necessitam, né, e fazer a cobrança Sim, nesse muitas caso, né? escolas, né, gestores e famílias também acionam o Ministério Público. Ah, entendi. Né, porque é um direito garantido. Então, eles acionam o Ministério Público em busca desse direito. Entendi. E, professora, há trabalhos em parceria com a SAAD na UFSCar para melhorar a forma de atendimento com pessoas com deficiência na UFSCar? Como são esses trabalhos? Sim, a SAAD, né, a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, ela, pensando um pouquinho no organograma dela, né, ela tem 3 coordenadorias, a Coordenadoria de Gênero, de Etnia e a Coordenadoria de Inclusão e Direitos Humanos. Então, é dentro dessa coordenadoria, né, vinculada à SAAD, que acontecem essas ações voltadas, né, para as pessoas com deficiência. Então, a SAAD, ela construiu, né, a política de ações afirmativas, diversidade e equidade dentro da UFSCar, e na construção dessa política, ela contou com a participação de estudantes de graduação, de pós, docentes técnicos administrativos, e isso dos 4 campos da UFSCar. Então, as pessoas que participaram da política foram elas quem disseram o que era importante ser contemplado. Então, as pessoas com deficiência tiveram participação na construção dessa política. Em termos de ações e de trabalho da SAAD, a nossa metodologia de trabalho é de ouvir as pessoas com deficiência no primeiro momento. Né? E contemplando as 3 coordenadorias, de ouvir os coletivos também. Por exemplo, a atualização da resolução do nome social, os encaminhamentos foram dados e construindo, ouvindo as pessoas trans da universidade. A comissão que avalia os 10 anos de ingresso de reserva de vaga na UFSCar também foi construída, ouvindo essas pessoas e esses coletivos. Fizemos rodas de conversa, seminários temáticos que foram abordando diversos temas e também ouvindo esses coletivos e essas pessoas, e no caso aqui, ouvimos também as pessoas com deficiência, para que fosse construída, né, a política de ações afirmativas. A SAAD hoje atende e acompanha algumas pessoas com deficiência na UFSCar, né, que chegam até nós, e nós buscamos juntos encontrar as soluções para atender as necessidades de cada uma delas. Nós conhecemos cada uma pelo nome, conhecemos a demanda, né, de cada uma, e conjuntamente a gente vai tentando construir soluções individualizadas para cada uma. Então, dentro da nulidade orçamentária, né, da SAAD, o que a gente tem feito, né, é lançado mão de parcerias para criar uma rede de apoio dentro da universidade para estar acolhendo a pessoa com deficiência na UFSCar. Então, justamente por não criar e não executar nada sem antes ouvir, né, da voz a pessoa com deficiência, a gente traz ela para esse processo. Né? Então, esse é o primeiro passo. E cada caso é um caso. É assim que a gente vai trabalhando e tentando garantir, né, os direitos da pessoa com deficiência na UFSCar. Só dando alguns exemplos, né, durante esse semestre a gente adaptou alguns materiais para o programa de pós-graduação em educação especial para alunos com deficiência visual e cegueira, né, numa parceria com a SEAD. A gente realizou toda a adaptação de material que eles precisavam
para acompanhar as disciplinas. A gente também obteve material específico para atender a necessidade de um aluno com deficiência física, e ele quem nos passou, né, como que era o mobiliário, como que ele precisava. Então, a gente sempre vai trabalhando de uma forma muito próxima e conjunta com eles. A gente teve também a demanda, né, de um aparelho auditivo para uma aluna, então sempre é a partir do que a pessoa com deficiência traz para a gente trabalha de uma forma conjunta, e assim a gente vai indo e vai trabalhando. Certo, ou seja, não há um modelo, né? A gente vai construindo mesmo de acordo com a singularidade da deficiência também, Sim, cada né? caso é um caso. Se eu Né? sou Cada professora caso é e único. tenho uma situação, eu devo procurar a SAAD e pedir esse apoio, né? Para trabalhar com esse aluno com deficiência, né? Sim, acho que aí é um passo importante, né, para a comunidade da UFSCar e para as pessoas com deficiência também. Né, a SAAD está localizada lá na área norte, na área sul, né? Agora ela foi lá para a área sul do campus. E a gente está estruturando o trabalho e a gente tem recebido as demandas e tem acolhido. Muito interessante. Olha, para você ver como o tempo passa super rápido. Já deu o nosso tempo aqui. A gente já tem que chegar nas despedidas, né? Queria te agradecer muito a sua fala e os seus esclarecimentos aqui. Achei bem interessante. E passo a palavra para você se despedir, fazer mais algum comentário final. Eu que agradeço, André, você, ao Marcos, né, a equipe aqui da rádio, aos ouvintes. Eu gostaria só de dizer a importância, né, dessas pessoas dentro do ambiente universitário. Né, são pessoas que estão presentes na sociedade, elas têm o direito de se escolarizar e de estar aqui com nós, e eles têm muita capacidade para isso. São pessoas como todo mundo. Claro. Né? E a partir do próximo ano, né, a gente tem uma lei de reserva de vagas para pessoa com deficiência, e a gente torce para que a universidade receba muitas pessoas ainda com deficiência, para a gente estar aprendendo com elas também. Sim, e é nesse movimento que a gente vai aprender também a construir uma série de mecanismos, né, e técnicas e metodologias para trabalhar com eles, né? Porque também, se você não tem, como é que você vai imaginar como você trabalha? É até importante, né, você colocar isso. A gente aprende muito, né, com tudo isso. E a gente percebe também que, de repente, uma adaptação que a gente faz para um aluno ajuda a sala como um todo. Sim. Né? Tem relato de adaptação, por exemplo, de material para disciplinas de química, de física, para alunos com deficiência visual, que contribuem para a sala como um todo. Né? Então, eu penso que a gente vai crescer muito ainda com tudo isso. Muito bem. Bom, eu te agradeço então, agradeço aos ouvintes. Marcos, quer se despedir também? Agradeço a todos. É importante ver esse movimento para possibilitar as pessoas até então excluídas a serem autores e produtores de conhecimento também, né? Muito obrigado. Estamos todos juntos, né? Bom, muito obrigada, ouvintes, então. Lembrando que vocês podem mandar sugestões, comentários e dicas ali para o nosso programa, pelo Facebook do programa, que se chama Educação em Debate. Nós voltamos, então, ao ar na próxima quarta-feira, às 11 horas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Meire, Marcos, e até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada.